relacionamento a dois ia muito bem, lealdades acertada com a família de origem, mas surge um terceiro no relacionamento de casais. E aí? Vem para o Papo para Casais e vamos falar sobre isso hoje. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Papo para Casais aqui no meu canal do YouTube. Vamos tomar esse café da manhã nesse sábado maravilhoso e vamos falar de um assunto que é bastante interessante, que vem trazer muitas novidades para o relacionamento de casais. O terceiro no relacionamento de casais. O que a gente tem visto, o que eu tenho acompanhado nos casais que atendo, o que eu tenho lido na literatura, tenho lido o Andolph, que é um dos precursores da terapia de casais e de família, e ele traz pra gente um olhar sobre o relacionamento de casais e quando surge o terceiro neste relacionamento, o que acontece. Então eu vou fazer um paralelo entre o que eu leio, o que eu atendo e a minha própria forma de pensar e de ter vivenciado a situação de estar muito bem no relacionamento de casais. As lealdades já foram construídas com as famílias de origem. Os dois conseguiram colocar limite na vida da família de origem para a entrada no relacionamento de casais. E tudo vai muito bem, viagens programadas, trabalho organizado, cada um tendo o seu momento de individualidade, de fazer caminhada, de fazer exercícios físicos, de fazer os cursos que achava que seria interessante para a sua vida, de fazer grupo de amigos e de ter aquele momento de estar com os amigos, tanto o marido quanto a mulher, e os dois estão vivendo uma vida razoavelmente prazerosa, tendo as suas dificuldades, só no relacionamento a dois. Nesse tempo que o casal esperou para construir uma família ou para receber o terceiro no relacionamento de casais, parecia que tudo estava bem. Mas aí os dois decidem a ter um filho e as coisas começam a se modificar. Mas o que acontece quando surge um terceiro no relacionamento de casais? Aqui nós vamos falar da chegada de um filho, porque eu vou trazer situações que eu acompanho e que vejo como acontece. Mas um terceiro pode ser não só um filho, pode ser um amigo novo, pode ser uma outra pessoa que aparece aí para mudar um pouco essa dinâmica do casal e as coisas começam a se modificar. Mas isso será que é algo ruim? É algo difícil? O que vocês acham? Me contam aí. O comentário de vocês aqui no canal é bastante interessante para eu entender se este conteúdo está sendo relevante para a sua vida. Porque o canal é feito aqui para que os casais possam refletir sobre os seus relacionamentos, para que o casal possa, na verdade, construir uma vida de relacionamento lidando com os seus problemas que são natural, que surgem no relacionamento a dois e também no relacionamento a três. Bem, como eu tinha dito, tudo estava andando muito bem, o casal tinha construído a sua individualidade, os dois tinham acertado toda a dinâmica do relacionamento do casal. Os dois tinham lidado com a interferência da família de origem, colocando os limites nesta vivência e nesta convivência. E aí os dois param e pensam, olha, acreditamos que queremos cuidar de um terceiro, queremos ter um filho, queremos seguir uma vida um pouco diferente. E aí vem todas as ilusões e todas as crenças que um casal traz para o cuidado de um filho. Muitas vezes a expectativa muito alta de como será essa vida a três, muito cheia de amor, muito cheia de coisas boas, de admirações, não que não tenha, veja, a vida a três, ela vem com várias coisas diferentes do que era a vida a dois. Como eu tinha dito para vocês, algumas coisas vão se modificar
porque o casal precisa, de certa forma, criar novas habilidades. Mas com isso quero dizer para vocês que é uma oportunidade que o casal tem para se conhecer melhor. Por que o casal vai se conhecer melhor? Porque surgem problemas novos, porque surge insegurança, porque o emocional fica mexido, porque a pessoa muitas vezes acaba dizendo: eu quero minha vida de antes de volta, porque eu tinha um tempo para sair, para tomar um café lá no meio da tarde. Muitas vezes um dos dois chama: vamos tomar um café, vamos na panificadora, vamos comer alguma coisa junto, e a pessoa está ali, tudo bem, ela arruma a si mesma e sai e vão para se encontrar. E aí é tudo muito mais leve, muito mais fácil, muito mais livre. Quando tem o terceiro, esta situação ela já requer que se faça muitas outras coisas. Porque para levar o terceiro precisa levar bolsa, precisa se preocupar com o que pode acontecer com o pequeno, e aí com isso dá muito mais trabalho. E muitas vezes o que acontece, o casal pensa: vai dar muito trabalho, então não vamos. Ou nem faz mais o convite, e aquilo vai parecendo que fica, que o outro que está lá em casa cuidando do bebê começa a sentir que já não tem mais interesse para estar os dois. Mas também quando aquele que está fora, que muitas vezes é o pai da criança que está fora, está trabalhando, muitas vezes ele pensa: eu vou chamar, mas ela vai dizer que tem toda essa coisa para preparar, para levar, e não vai querer sair. Então, porque acha que o outro não vai aceitar, outro porque acha que dá muito trabalho, e o casal já não cria mais esses momentos de troca como fazia antes. Muitas vezes as pessoas vão deixar de fazer os exercícios físicos porque se preocupam como é que o bebê vai ficar, então acabam também deixando essa parte da vida e acabam vivendo aí tão somente para cuidar dessa criança. Outra coisa que a gente percebe, que as diferenças das pessoas no cuidado da criança é diferente. Então o que acontece? Se uma pessoa é mais ansiosa, o que vai acontecer quando o bebê tem alguma dificuldade? Nesta ansiedade que tem, ela vai aumentar, e aumentando muito essa ansiedade, aquilo que já era difícil no relacionamento de casal passa a dificultar ainda mais. A pessoa que é medrosa, se ela tem medo que alguma coisa pode acontecer com o seu filho, o que acontece então quando essa criança tem algum problema? Ou quando não tem mesmo, pode ser uma coisa simples, mas a pessoa tem medo do que vai acontecer com a criança se ele sair, se ele se incomodar, né? Algumas pessoas se incomodam muito com o choro do bebê. Então, se o bebê chora, corre logo tentar acalmar esse bebê. E é importante a gente entender que quando o bebê chora, ele está falando, ele está comunicando. E para que o casal possa entender o que a criança quer, o que ela precisa naquele dado momento, é importante que se possa suportar o choro do bebê. Por outro lado, muitas pessoas se importam, se incomodam com a irritabilidade da criança. Se a criança mostra que está brava, que está irritada, porque o leite demora a descer, porque o alimento demora a chegar até ela, e aí a pessoa tenta acalmar, tenta tirar ela dessa irritabilidade. Eu quero dizer para vocês que aquilo que a pessoa não resolveu em si mesmo antes da chegada do terceiro, quando ele chega pode intensificar. E intensificando isso, os dois vão precisar lidar ainda mais com essa situação nova que é a chegada do terceiro no relacionamento a dois. Mas veja bem, esta oportunidade da chegada do terceiro no relacionamento de casais é uma oportunidade para que os dois se conheçam melhor, para que a intimidade entre os dois aumente. Quando os dois se propõem a olhar para o filho que chegou aí e saber que este é um problema dos dois, ou é uma situação que requer os dois. E neste envolvimento com o cuidado e nesta conversa com
O que será que ele está sentindo? O que será que ele precisa? Vamos tentar fazer desse jeito ou desse outro. Vamos cuidar para que ele não se sinta insatisfeito. E diante de tudo isso, o casal vai criando uma intimidade, uma fala, né? Quando os dois estão em sintonia. E aí, fazer uma sintonia com o terceiro. Porque quando os dois estão em sintonia, quando um dos dois que está trabalhando, que muitas vezes no começo, na chegada do bebê, é o marido que está trabalhando e a mãe está em casa no cuidado da criança, quando esse que está fora chega, ele perguntar como foi o dia e dar à pessoa que ficou com a criança o dia inteiro um momento para que ela possa cuidar de si. Muitas mães dizem, eu não consigo nem tomar um banho demorado, mas se o casal está em sintonia, se ele está em sintonia com a chegada desse terceiro e entende que em determinados momentos o bebê chora, então é importante que esta mãe também consiga deixar esse bebê com o pai, dizer agora é o meu momento, eu vou tomar um banho, eu vou me cuidar, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar da minha pele e dar esse tempo para este pai ficar com a criança. A criança pode chorar? Sim, ela pode chorar como ela choraria se a mãe estivesse cuidando desta criança. E aí, se o casal está em sintonia e criou uma confiança e sabe que tanto o pai quanto a mãe vai dar conta da criança, então a mãe relaxa, vai tomar seu banho, vai viver o seu momento e vai descansar e muitas vezes até dar uma dormidinha, porque durante o dia, muitas vezes, nesse cuidado, a criança, se ela dorme pouco, e veja, a criança todo o tempo ela precisa de ajuda, ou ver fralda, ou alimentar, ou dar banho, então nesse tempo a mãe fica ocupada. Então se criou-se esta intimidade, esta proximidade, essa troca, o que vai acontecer? É possível que esta harmonia aconteça e que um entenda o outro que nesse momento move dentro dele tantas situações que ele já viveu no seu relacionamento com seus pais. E aí isso vem à tona, vem um reviver. E essa intimidade que vai sendo construída, vai sendo construída ao longo da vida do casal e da vida da chegada desse terceiro, para poder encontrar momentos que os dois possam estar um com o outro. E também conviver nessa troca e ir aprendendo consigo mesmo, porque fico tão inseguro, porque fico tão insegura quando o outro está cuidando da criança. O que a gente tem visto, o que eu tenho escutado dos casais que têm os filhos pequenos, é que muitas vezes o pai, como vive menos com a criança, no caso de estar trabalhando e a mãe cuidar da criança em casa, como ele fica menos com a criança, ele precisa ter a oportunidade. E aí eu queria falar para vocês, para assistir um filme que chama Paternidade, que está na Netflix, e que é um filme bastante interessante, que ele faz a gente perceber e enxergar que o pai, quando cuida da criança, ele cuida de uma forma diferente. Mas ele cuida, mas ele protege, mas eles fazem encaminhamento. Então, nesse cuidado entre pai e mãe, é muito importante porque com um dos dois ele vai viver coisas diferentes, jeito diferente, que tem a ver com o que ele viveu na sua família de origem, nos seus relacionamentos, nas coisas que leu e como ele quis se construir como pai. Mas muitas vezes ele não tem a oportunidade de permanecer um tempo mais longo com a criança. Porque quando os dois ficam inseguros, então, e a mãe ficou mais tempo com a criança, ela acredita que o pai não cuide do mesmo jeito. E o pai também fica nessa insegurança e quando a criança chora, o pai fica um pouco, diz, olha, eu não consigo acalmar, ela só vai se acalmar com a mãe, e aí entrega para a mãe, e aí a mãe vai ficando cada vez mais cansada. É claro que a criança, no começo, ela vai sentir mais o cheiro da mãe, vai ficar mais perto da mãe, porque ali a mãe é que tem o peito, que tem o leite, que tem aquilo que nutre a criança. Mas o pai pode sim muito bem acalmar a criança, cuidar da criança e ficar com ela, e assim os dois vão desenvolvendo uma intimidade, vão desenvolvendo uma relação de troca e de cuidado. E com isso a criança, nesse relacionar-se, ela vai também criando o que a gente chama de memória afetiva.
que isso muitas vezes a criança é muito pequena, os pais acham, ah não, mas ela é muito pequena, ela não vai lembrar. Ela pode não lembrar, mas ela vai fazer um sentimento que dá a base na construção da sua personalidade neste andar durante a vida. Então esta vivência com a chegada do terceiro no relacionamento de casais é uma oportunidade de crescimento, de troca, de intimidade e de fortalecimento dos laços dos casais. O que vai acontecer com o tempo, que esta criança vai crescendo e cada vez que ela vai crescendo, os casais precisam se reequilibrar em outro ponto, porque vão surgindo novas exigências. Porém, se o casal decidiu ter filho e cuidar e acompanhar o crescimento desta criança, se faz necessário também desenvolver essas habilidades. Mas se os dois tiverem uma conexão, uma troca e uma responsabilidade de saber que coisas vão mudar no relacionamento a dois, com o tempo o casal começa a verificar que não precisa estar o tempo inteiro com o filho, porque ele vai crescendo, outras pessoas vêm como rede de apoio para cuidar da criança, para dar um suporte, ou a criança vai para a escola, e o casal começa a reorganizar sua vida no outro ponto e criar esses momentos que são os momentos do casal, que muitas vezes acaba não acontecendo. Quando o casal não cria esta conexão, os dois vão se sentindo cansados e vão sentindo que o relacionamento fica menos interessante. E ele fica menos interessante porque os dois não transformaram esse momento de vida como interessante e não aproveitaram para olhar para si e desenvolver o que ficou, de certa forma, parado por um determinado tempo. A pessoa pede e quer a sua vida de volta e ela vai voltar de uma outra forma, é claro, porque a conexão que os pais fazem com a criança é uma ligação que vai ficar como um fio invisível ligando os pais aos filhos. Mas existe a possibilidade de que, se isso não for feito, se essa reorganização não for feita, os conflitos vão aumentar. Mas é preciso lidar com isso e olhar para esse bebê que vocês quiseram que viesse aí, ou às vezes nem planejaram tanto assim, o bebê acabou surgindo. Porém, se vocês estão num relacionamento de casais, significa que vocês têm a responsabilidade com o terceiro e podem ver isso e criar essas oportunidades para que vocês realmente façam um casamento duradouro, façam um relacionamento que venha, de certa forma, cada vez mais deixar vocês mais unidos, mais conectados, criando situações que venham a ser a situação do relacionamento a dois, tendo espaço de namorar, tendo espaço de sair, o espaço de encontrar com os amigos, fazendo aí essa troca, esse cuidado e contando com uma rede de apoio. Então, se o relacionamento de casais é uma oportunidade de conhecer um do outro, de fazer uma separação de família de origem, a chegada do terceiro é a oportunidade para viver e desenvolver a intimidade ainda maior, além de desenvolver um conhecimento ainda maior acerca de ti mesmo. O que aquela pessoa que veio aí, aquela pessoa que veio no relacionamento de casais veio fazer para a sua vida. Faça esse momento ser grandioso, faça esse momento engrandecer o relacionamento de vocês dois. E assim chegamos ao final de mais um Papo para Casais aqui no meu canal. O seu comentário aqui no canal é extremamente importante. Nosso canal está crescendo e eu vou produzindo conteúdos para auxiliar os casais a fazer uma reflexão sobre a sua trajetória de vida e decidir que viver num relacionamento é uma escolha. Viver num relacionamento é uma decisão. E se você decidiu, os problemas que surgirão dentro desse relacionamento é uma responsabilidade sua. Então deixe seu like, faça o seu comentário e indique o canal para mais pessoas. Assim o nosso canal vai crescendo e eu vou produzindo conteúdos que trazem oportunidade aos casais se reconectar e criar um relacionamento realmente longo, duradouro e feliz. Até o próximo sábado.